Theo Cury já na tela aqui comigo, meu caro Theo, quero ouvir a sua análise, se isso é um convite ou não, né? Porque, afinal de contas, fala, espero recebê-lo no Palácio da Alvorada, mas aí diz que planta comida e não ódio, é uma crítica bastante direta, né? O famoso post de fã ou de hater, dá pra gente dizer se tem mudança de tom ou não, ou Lula segue ali mantendo, colhendo, buscando colher dividendos para sua própria imagem em função desse tarifaço, de fato, do ponto de vista racional, econômico, muito pouco justificável da parte dos Estados Unidos. Yuri, é aquele tipo de convite que você faz quando você não quer muito bem receber essa pessoa, né? Você não dá uma data, um horário, mas você fala assim, aparece aqui qualquer hora. Foi mais ou menos essa toada. Isso tem acontecido. A gente tem visto que o governo tem, o presidente Lula tem adotado essa postura de se deixar, de deixar aberta essa porta de diálogo com os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que o governo diz que não vai arredar pé da sua posição, não vai abrir mão da soberania e que tudo é negociável, menos a soberania brasileira. E aí diz que tudo é negociável no que diz respeito especificamente ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, pelo governo do presidente norte-americano Donald Trump, aos produtos brasileiros que chegam ao país e que, de fato, foi imposto sem haver comercialmente, sem haver critérios técnicos comercialmente, uma vez que o Brasil tem um déficit histórico nessa relação comercial com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o governo quer manter essa relação com os Estados Unidos, um dos parceiros comerciais mais importantes do país. O Brasil tem uma relação completa esse ano 201 anos de relação com os Estados Unidos. Então, é o país com quem o Brasil é um dos países com quem o Brasil mantém há mais tempo relação comercial. Então, o governo brasileiro tem batido nessa tecla de que, ao mesmo tempo em que defende a sua soberania, a nossa soberania com relação à atuação do governo dos Estados Unidos nessa relação e na imposição dessas tarifas na relação comercial entre os dois países, diz que a porta está aberta para diálogo. Tem se colocado o governo brasileiro aberto ao diálogo. Tem acontecido em uma série de momentos ao longo dessas últimas semanas desencontros de agenda. O governo vinha mantendo uma relação com os Estados Unidos, os ministros do governo com os seus pares. A gente lembra da reunião cancelada do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, com o seu colega norte-americano, mas ao mesmo tempo o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, tem sido a pessoa que está à frente nessa interlocução com o governo dos Estados Unidos. Então, o governo brasileiro aposta nesses diálogos. Muita gente, Yuri, com quem a gente conversa aqui em Brasília, diz que não necessariamente precisa haver uma conversa entre os dois presidentes. Quem trabalha no Ministério das Relações Exteriores e que a gente procura nessas horas, afirma, olha, o diálogo já vinha acontecendo, isso há algumas semanas. O diálogo vinha acontecendo em alto nível pelas autoridades dos dois países e não necessariamente uma conversa direta entre os presidentes mudaria a situação ou seria crucial para a definição ou para a busca por uma resolução. Isso é um cenário mais político, a relação entre os dois presidentes. E com relação a isso, a gente não tem até agora nenhuma perspectiva de que aconteça um encontro e uma conversa entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente Lula, apesar, a despeito das sinalizações que eles deram. Lula tem, com frequência, feito menção a um encontro com Trump, a uma conversa com Trump, se mostrado aberto a essa possibilidade, seja por meio desses vídeos que faz nas redes sociais e divulga, seja também por meio, por exemplo, daquela conversa que ele teve com jornalistas e que ele disse que convidaria o Trump para a COP30, algo que os Estados Unidos já mostraram que não participarão, já sinalizaram que não participarão em alto nível da conversa. E Trump já também, em contrapartida, disse que a hora que o presidente Lula quiser, conversaria. O presidente Lula a mesma coisa, mas por enquanto sem nenhuma conversa prevista no radar. É isso. Então, Cury, obrigado mais uma vez. Até daqui a pouco.